O Alexandre de Moraes, ele fez uma breve fala aí durante uma sessão de quinta-feira agora do STF, e, claro, não citou diretamente as críticas do governo americano e tudo isso que está sendo feito contra ele, em defesa da liberdade de expressão, mas ele ressaltou que, depois a gente fala dos erros cometidos por ele, mas ele ressaltou a soberania do Brasil e disse que o país já deixou de ser colônia. Nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor, uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. E construindo com coragem, pois, como sempre lembrado pela nossa eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Bom, a gente vai falar, eu vou chamar daqui a pouquinho a fala do Barroso, uma publicação no X do Gilmar Mendes, mas rapidamente, brasileiros e brasileiras, o Brasil deixou de ser colônia em 1815 e não em 1822, como disse o ministro Alexandre de Moraes. Depois ele falou um monte de baboseira sobre a ONU também, dizendo que a ONU foi criada para evitar uma nova guerra, né? Tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, foi criada por isso. E ele disse que a ONU foi criada para combater o fascismo, o nazismo, mesmo, meu Deus, para defender a democracia, mas quem fundou a ONU ali foram os países que venceram a Segunda Guerra, né? Você tem lá várias ditaduras envolvidas nisso. Então ele falou um monte de asneira, de besteira, e se acha muito corajoso, prendendo o Clesão, que acabou morrendo na Papuda, prendendo a Débora, fazendo as barbaridades que ele faz. Que tipo de coragem alguém precisa ter para fazer tanto arbítrio, né, cometer tanto arbítrio, tanta ilegalidade, tanto abuso. Mas Constantino, Ana e o deputado Eduardo Bolsonaro vão falar sobre isso daqui a pouquinho, e eu vou chamar aqui a fala do Barroso. Ele também não citou nomes, o presidente do STF, e tentou defender o colega. Nós bem sabemos o que tivemos que passar para evitar o colapso das instituições e um golpe de Estado aqui no Brasil. A tentativa de fazer prevalecer a narrativa dos que apoiaram o golpe fracassado não haverá de prevalecer entre as pessoas verdadeiramente de bem e democratas. O Supremo Tribunal Federal continuará a cumprir o seu papel de guardião da Constituição e da democracia. Nós não tememos a verdade e muito menos a mentira. Por meio da rede social X, o Gilmar Mendes afirmou o seguinte. Eu estou com alguma coisa no retorno aqui. Bom, já foi. Por meio da rede social X, o Gilmar Mendes afirmou o seguinte: imbuído deste espírito, o ministro Alexandre de Moraes, a quem presto solidariedade, segue atuando com ponderação e destemor para a salvaguarda da ordem constitucional brasileira, sem concessões a interesses que sabemos conflitam com as balizas traçadas por nossa Carta Magna. Vamos para mais uma rodada de bate-papo aqui. O programa hoje está bem conversado. Consta, é a turma que defende a Constituição, rasgando a nossa lei máxima ou inventando leis que não constam da Constituição, ou interpretando da maneira que bem entendem o que está escrito. É uma vergonha. Tremendos caras de pau, né? Vamos lá, o Brasil realmente não é súdito, né? Não é mais colônia, digamos assim. Em que pese eles aceitarem de muito bom grado, como eu disse na minha primeira fala,
o dinheiro da USAID para fazer cursinho, né, com o professor Barroso e o imitador de focas sob censura, né, o dinheiro do Soros, das ONGs que são financiadas pelo governo americano. Chegamos no nível da Folha de São Paulo, o maior jornal do Brasil, dizer que se os Estados Unidos, o governo americano, cortar o financiamento pela USAID da imprensa, não existe mais imprensa independente. Ou seja, para eles, imprensa independente é aquela que depende do governo Yankee. É o imperialismo do bem, né? Pode mandar gente do Deep State, do Pentágono, da CIA, que não tem problema. Então é tudo muita hipocrisia. Nós somos súditos de Brasília. Nós não somos cidadãos livres. Nós somos súditos de uma corte de ungidos que acha que pode empurrar a história, que acha que precisa recivilizar o país, perdeu o mané numa mola, que se vangloria do crime que cometeu, nós derrotamos o bolsonarismo, e diz isso com toda a vaidade num convescote de comunistas da Uni, né? Porque perderam o pudor. Então, de novo, Lacombe, para qualquer pessoa com meio miolo, né, com QI acima de 50, a pessoa já entendeu o que está acontecendo no Brasil. Os verdadeiros golpistas estão precisando finalizar o golpe, porque deixaram rastros demais e porque agora mudou a direção no país mais importante e na maior democracia do planeta e está de olho naquilo que aconteceu no Brasil. Não vai colar Gleisi Hoffmann, Cassior Capelli e companhia puxarem da cartola o Arruda Botelho, né, a cartada da soberania nacional. A turma que está rifando o Brasil para a China, a turma que demoniza o agronegócio, a turma que durante 4 anos desprezou a bandeira nacional envolta em tias do Zap, em pessoas trabalhadoras honestas, porque no fundo desprezam tudo que o Brasil realmente representa e potencializa. Esse pessoal vai dizer agora que não importa se é direita ou esquerda, temos que defender a soberania do Brasil. Soberania do Brasil se defende contra investigações de um governo americano sobre o que o governo americano fez em relação a nossas eleições, por exemplo? Não. Soberania nacional está ameaçada justamente por comunistas do Foro de São Paulo num conluio nefasto com globalistas tucanos. Ana, o que dizer aí do corporativismo do STF? A gente sempre teve o Alexandre de Moraes, infelizmente, tendo o apoio quase que incondicional da maior parte do STF. Lacombe, acho que já foi tudo dito pelo Consta. Eles não falam para absolutamente ninguém. Agora, não adianta colocar esse palavreado todo aí no tweet ou pegar o microfone com essa empáfia toda. Eles falam nada, absolutamente nada com nada. O brasileiro já entendeu isso, que eles não falam nada com nada, que eles não protegem a nossa Constituição, que sabe aqueles perfis, né? You have one job only. Você tinha um trabalho só. E aí esses perfis mostram que a pessoa tinha que fazer uma coisa só e fez errado. O STF podia estar ali. Eles tinham um trabalho só, proteger a Constituição. E se nem isso eles fazem, então agora essa empáfia, esse falatório todo, esse jeito que eles falam de cima de um pedestal, isso aí o brasileiro já entendeu que não vale nada, porque quando se trata de proteger a Constituição, eles não fazem. E agora os americanos vão entender que o Alexandre de Moraes não é o único na nossa Suprema Corte. Veja, uma instituição tão importante, todos nós aqui defendemos a Suprema Corte como uma instituição que deve agir como uma Suprema Corte, a última instância, aquela que simplesmente, vou usar aqui um jargão do esporte, né, coloca a bola no chão e fala, peraí, vamos aqui olhar o VAR, vamos ouvir um lado, vamos ouvir o outro, vamos discutir, vamos debater. Não acontece isso. Então, eu acho que se eles continuarem dobrando essa aposta e resolverem abraçar essa proteção inconstitucional, exagerada, absurda, corporativista do Alexandre de Moraes, vai acontecer. O que acontecer com o Alexandre de Moraes vai acontecer com todos eles. Então, que eles pulem do barco enquanto ainda há tempo.
Deputado, pessoal no chat, eu estou de olho aqui, está falando, o Brasil não é colônia do STF, né? Eu estava apresentando a timeline, conversa timeline, que eu faço segunda a sexta, e a Isadora, eu até me lembro o nome dela, uma espectadora, entrou lá e falou, olha, eu fico muito envergonhada de ter os Estados Unidos tomando as rédeas e fazendo o papel que deveria ter sido feito pelo Senado Federal, né? Mas como o Senado Federal não fez o que deveria, nem com o Rodrigo Pacheco e nem com o Davi Alcolumbre, aliás, ele deu uma entrevista muito ruim essa semana para a minha ex-emissora do Constantino, também a Rede TV, dizendo que não tem esse negócio de impeachment de ministro, que isso vai trazer problemas para 200 milhões de brasileiros. Bom, eu não estou nesse grupo de 200 milhões que acham que vai haver problema se, né, um ministro do STF, pelo menos, tiver um processo de impeachment aberto. Então, o senhor acha que dá para ter essa vergonha? Poxa, que pena que foi os Estados Unidos que tomaram a frente, que estão tentando fazer alguma coisa, ou diante da omissão, da passividade e até da cumplicidade do Senado Federal em relação ao STF, não tinha outro jeito? Eu acho que não tinha outro jeito, né? O Brasil já está se consolidando numa ditadura, e o próprio professor Olavo de Carvalho lembrava, né, que numa ditadura você não tem meios, muitas das vezes, meios de reação estando dentro da jurisdição da ditadura. É por isso que é tão importante você estar fora. Eu tenho certeza que vocês, por exemplo, que estão falando dos Estados Unidos, estão muito mais protegidos contra uma covardia do que os brasileiros que estão morando lá e sabem que se fizerem, de repente, um pix para uma pessoa, a depender de como isso ocorra, pode acabar na mão do Alexandre de Moraes, decretando a prisão, perdendo o passaporte e etc. Então, eu dou graças a Deus que os Estados Unidos têm dado atenção para esse caso do Brasil, né? Não é um caso qualquer, é sobre liberdade de expressão. Aqui nos Estados Unidos, os pais fundadores da América, né, eles falam inclusive que esses são direitos dados por Deus, né? God and given rights. Eles não falam que, não, aqui no Brasil às vezes as pessoas têm, não, o Alexandre de Moraes está me dando o direito de sair da minha cidade, está me dando direito ao passaporte. Não, o direito de ir e vir, o direito de falar, são direitos que Deus deu às pessoas, muito antes, né, de existir qualquer instituição que seja. E os Estados Unidos já mandou o recado. J.D. Vance, naquele discurso que ele fez recentemente na Alemanha, ele fala exatamente disso, fala, olha, ou nós estamos lutando pelos mesmos valores, ou se vocês têm valores diferentes, nós não estaremos no mesmo flanco de batalha. Isso daí foi um recado, basicamente, não só para os europeus, mas para todo mundo, para dizer, olha, viramos a página dessa censura. E as relações Brasil e Estados Unidos, elas têm raízes históricas. Um dos primeiros países a reconhecer a nossa independência, né, aconteceu a nossa independência em 1822, e os Estados Unidos reconheceram em 1824, quase junto ali com a Argentina, a nossa independência. A primeira embaixada que nós abrimos foi em 1905, foi nos Estados Unidos, em Washington, D.C., né? E Joaquim Nabuco foi ser nosso embaixador lá. A primeira viagem internacional de um líder, né, de um chefe de Estado brasileiro, foi em Dom Pedro II, que foi para os Estados Unidos. Nós entramos na Segunda Guerra Mundial junto com os americanos para lutar por liberdade. Então existem laços históricos que foram perdidos apenas na última administração Biden, que começou a utilizar dinheiro da USAID, da NED, da Atlantic Council, para fazer doutrinação de imprensa, para dar para Felipe Neto, para tentar ensinar juízes, né, a como censurar, ou a imprensa, quando ficar calada, para fazer a espiral do silêncio e tentar colar uma narrativa deles. Então foi só esse último períodozinho que aconteceu esse tipo de ruptura. Então, o que o Trump está fazendo é resgatar as saudáveis relações entre Brasil e Estados Unidos, é resgatar, né, os valores de liberdade de expressão, direito de ir e vir, liberdade religiosa e todas as demais liberdades que estão na primeira emenda dos Estados Unidos. E eu finalizo dizendo, né, que aqui os americanos, depois deles fazerem a Constituição, eles fizeram alguns ajustes nas chamadas emendas, através das emendas, e a primeira emenda foi garantindo esses direitos, né? O que é importante aqui para que a gente nunca mais volte a ser subjugado por uma potência, como a potência britânica naquele momento, a qual os Estados Unidos era colônia. Então eles garantiram esses direitos, e a segunda emenda veio para certificar
que esses direitos não seriam violados. E aí vem o acesso a armas de fogo, inclusive para formar grupos armados e derrubar ditaduras, sejam elas, né, de fora dos Estados Unidos ou de dentro do próprio solo americano. E esse modelo tem se mostrado muito exitoso, né? Desde o final do século XVIII, os Estados Unidos vêm tendo eleições periódicas, enquanto que o Brasil, a cada 20, 30, 40 anos talvez, a gente tem uma ruptura no nosso sistema de governo.